Uma preocupação que sempre o cliente tem é de tentar combinar a arte com o ambiente. E a arte você combina com a personalidade do morador e não com o ambiente. A arte por si só, ela fala sozinha. Então, deixem esta preocupação de combinar a moldura com a almofada, com o tapete, porque na minha tela, na minha gravura não tem esse tom de rosa ou verde que eu preciso. A arte, ela tem que agradar ao morador, ela tem que passar a sensação para quem mora na casa. No Arquitetando de hoje, Cleusa Penha. É um motivo de grande alegria estar aqui com a Cleusa. Obrigada. E também eu acho que para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, é a primeira vez que a gente visita um apartamento com esse estilo de decoração. Um apartamento muito clássico, com recursos assim inestimáveis. Realmente eu tô maravilhada. Cada canto, cada lugar que você olha, você tem uma composição que sozinha ela já é maravilhosa, mas no conjunto ela traz assim um conforto muito grande pra gente. Então, primeiro, parabéns pelo projeto incrível. Obrigada, Ângela. Obrigada. São 12 anos já como designer de interiores. Você não trabalha sozinha, trabalha com mais 2 arquitetas, no caso, no teu escritório. Isso. Que é a Etne Design. Nós somos eu, Cecília Maibara e Alessandra Chiarotti, né? A gente já tem uma parceria aí de anos, então a gente fala que é um trio que deu certo e é parada dura, né? São 9 anos de Etne, né? Isso. Então aí Alessandra e Cecília, estamos sentindo a falta de vocês aqui, fica para próximo convite, viu? Falar dessa obra, Ângela, é assim muito prazeroso, porque é uma obra onde todos os moradores, os integrantes da família puderam estar participando. Então os pais deram esta liberdade para os filhos, né? Uma filha já de 10 anos, o outro filho com 17 anos, cada um conseguiu imprimir a sua personalidade. Eles participaram também do projeto das áreas comuns. Então, o que a gente conseguiu com isso? Fidelizar a identidade de cada um e tornar isso muito harmônico, que todos os espaços ficassem agradável para a família toda conviver. Porque a casa ela tem que passar isso, ela tem que imprimir a identidade do morador para não ficar esse troca, tira, faz e desfaz. Então, acompanhar uma tendência sem seguir modismos. É um conselho que a gente sempre dá para o cliente, porque se você for acompanhar a moda, você vai viver fazendo a sua casa. E a gente conseguiu, assim, foi uma alegria muito grande trabalhar com essa família, né, deles fidelizarem 100% do projeto, que é um respaldo, assim, imenso para nós profissionais, esse respaldo, porque às vezes o cliente chega no final, a gente já sabe que a corda está no pescoço, né? E como eles foram se preparando para essa reforma, então tudo aconteceu no tempo certo, da forma certa, com o cuidado de seguir as especificações, de liberdade de questionar o porquê isso, porquê aquilo, a gente pode trocar por isso, naquilo. Então foi uma obra assim que fidelizou realmente. Isso é uma satisfação imensa para nós como profissional, né? Você vê aquele projeto que saiu do papel e a hora que ele se concretizou, ele ficou mais perfeito do que já era, do que você sonhou, né? Que você planejou, e a satisfação que a gente vê que essa família tem em receber, que é uma família que recebe muito, é um casal jovem, muito alegre, que adora a vida, adora receber. Então, os filhos sempre também participando dessas reuniões. Então, tem espaço para receber os amigos dos filhos, os amigos dos pais. Então, ficou uma casa onde não tem espaços ociosos, aquele espaço que a gente fala, ficou um cantinho ali, vou pôr alguma coisa ali, mas
você não usa, porque eu acho que é um cuidado que você tem que ter hoje também, para casa não ter espaços ociosos, né? Hoje você fazer uma casa até o fim, realizar um projeto até o fim, a gente sabe que isso custa muito, né? Então, para que fazer espaços ociosos? Vamos fazer esse espaço para ser utilizado. E falando em espaços ociosos, né, você me comentou que essa varanda que está aqui, aberta aqui ao lado, que vocês podem ver, era um espaço completamente inutilizado antes da reforma, né? Era um espaço que ele abrigava só os condensadores de ar-condicionado. Um pecado. Não era, então não conseguia se utilizar a sacada, a porta ficava fechada praticamente, aquilo era um calor imenso, porque os condensadores, eles esquentam. E aí a cliente, numa reunião, ela falou, eu gostaria tanto de utilizar esse espaço para poder integrar, porque ela tem a vista aqui do parque inteiro, é uma vista maravilhosa, então era assim, né, um pecado não integrar esse externo com o interno. E tudo muito bem resolvido aí fora, né, Cleusa? Então ficaram os condensadores escondidos, para se dizer assim, e você criou realmente um espaço de varanda. E aí a gente trouxe o verde, conseguiu colocar vegetação, usou a madeira, uma madeira toda rústica, mas porém muito bem acabada, detalhada a laser, que ela imprime um desenho, né? Então, um canto para relaxamento e para integrar com esse espaço, né? Então cresceu o estar, né? E ficou um ambiente de muito aconchego, né? Mas sem a gente ir até, né, a ala íntima nesse momento, que a gente está aqui na parte social da casa, mas também preparando essa sacada, os proprietários podem desfrutar um pouco mais do quarto deles, da suíte deles, que também é voltada para essa varanda. Então, realmente, muito interessante essa solução. É incrível, a gente está aqui, é um conforto visual imenso. E o cuidado com a iluminação, né, Ângela? Eu acho que é uma preocupação que nós profissionais temos que ter com a iluminação em relação à temperatura da iluminação, o que a gente quer evidenciar, o que é uma iluminação para uma área mais confortável, deixar que a luz cumpra o efeito dela para cada cena na hora, então você criar várias cenas para cada ambiente, né? E deixar as peças mais nobres que elas se destaquem e as outras façam todo o efeito, a luz branca na hora que precisa, a luz amarela, né, indireta ou direta. Então, esse alinhamento de temperaturas de lâmpadas, tipos diferentes de iluminação, é que vão agregar nesse aconchego e dar o efeito que a decoração pede. E papéis de parede? Os papéis de parede hoje, eles tiveram uma alteração muito grande daqueles papéis que se iniciou lá na década de 50, se você for buscar, então tinha aqueles papéis que eram aquelas cores muito fortes, então era tudo muito pesado. Então muitas pessoas ainda têm na cabeça aquilo que, vou pôr um papel de parede? Não. Os papéis de parede hoje, eles conseguem imprimir sensações, textura, suavidade, alegria. Então ele tem para qualquer personalidade, para qualquer ambiente e para qualquer bolso. Então, às vezes as pessoas se assustam, falam, nossa, vou pôr um papel de parede, isso não cabe para o meu bolso, né? E hoje é uma situação muito prática, porque você muda a cara da casa num dia. Você tirou aquele papel, imprimiu uma outra cor, uma outra estampa, uma outra coisa, trocou objetos de decoração, trocou as almofadas ali, num dia você transformou a casa. Porque nós somos feitos de fase. Como tudo, o ser humano também é feito de fase. Quando a gente traz objetos de decoração ou alguma peça-chave de mobiliário para o cliente
para ele observar, ver, a gente montar o ambiente, a gente sempre procura deixar de 3 a 4 dias. Porque durante este período ele vai passar por várias mudanças de humor. E a gente, assim, às vezes até torce para ele ficar um pouquinho estressado, né? Porque aí você vai ver se realmente aquela cor tá irritando ele em algum momento, ou tal textura não tá passando uma boa impressão para ele, né? E como acontece também de alguns papéis que tem movimentos ondulados, a gente nunca instalar ele na posição frontal, você ficar de frente, porque muita gente tem vertigem e é o papel com a iluminação que incide que faz a pessoa acompanhar esse movimento. E tem muitas pessoas têm enxaqueca, tem dor de estômago, ou às vezes coloca isso numa área de refeição, a comida não faz digestão. Então, nós somos feitos de emoção e sentimento. E isso, o desenho, o movimento, ele vai interferir no nosso cérebro, que vai mandar essa mensagem, fala, ó, isso aqui não me agrada. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito desse estudo da tendência. Eu achei muito interessante todo esse estudo que vocês fazem, que vocês antecipam, conseguem antecipar a tendência. Nós temos lá no Etne uma preocupação muito grande, já um estudo que a gente já acompanha de 8 anos para cá, de saber de onde vêm as tendências. Quem que dita isso? Para falar isso é uma tendência, isso é um modismo, né? Isso é uma macro tendência. Não... Então, despertou esse tema para gente e nós buscamos, e nós temos um estudo da casa, alteração da casa nos últimos 40 anos. Como isso aconteceu, porque o que influenciou, e para isso a gente teve que se aprofundar na sociologia, na psicologia, mas é um estudo apaixonante, que eu acho que os profissionais da área, eles todos deveriam pegar um pouquinho, dedicar um pouquinho de tempo, para você, na hora que você conversar com o cliente, você consegue limpar a ideia, porque o que a gente faz? O cliente, ele chega para você com aquele turbilhão de ideias. Cabe a nós organizar isso, limpar e chegar num conceito, né? E através disso, Ângela, a gente consegue fazer o quê? Um projeto que ele tenha a tendência do mercado, porque isso é uma preocupação que a gente tem que ter para não desvalorizar esse imóvel, né? Que hoje você faz a casa e fala, eu vou ficar aqui 20 anos, não vou querer mudar. Mas as coisas mudam, as vontades mudam, as necessidades mudam, e isso pode acontecer. Então é uma preocupação que a gente tem que ter quando está fazendo também o projeto. Bom, como eu disse para vocês, a Cleusa tem montes de palavras para falar de arquitetura, de interiores, de iluminação. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco a gente volta mostrando os detalhes desse projeto. Aí os detalhes da parte íntima, os detalhes dos papéis de parede, dos objetos que você usou. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.